Ok, gravando, tudo certo, vamos lá, gravando. Boa tarde, meus amados irmãos e irmãs, sejam vocês seres humanos ou híbridos, e dirá lá, iniciados ou profanos. Por que eu estou falando isso, gente? Todos viram que no primeiro vídeo eu disse que faria um especial de 100 inscritos. O canal está com 101 inscritos, olha que bacana. E todos sabem que eu trabalho muito. É raro os dias que eu tenho em casa o canal há 3 meses sem gravar nada. Calhou que essa semana foi mais tranquila. Eu tive uns dias a mais em casa e falei, poxa, por que não? Tem 100 inscritos, eu vou gravar. E eu quase parei, porque durante esses 3 dias, gente, não tocou música nenhuma nos vizinhos. E no escritório reinava paz e eu estava aqui de tarde. Mas hoje foi especial. Eu comecei a gravar aí. Então, gente, eu peço a colaboração de todos vocês. Porque, como sabem, eu decidi contornar a adversidade, contornar a alegria que às vezes o profano sente quando ele atrapalha alguém, e decidi continuar gravando por vocês. Afinal de contas, se eu não gravar agora, pode ser que eu passe mais 3 meses sem gravar, já pensou? Então vou continuar com um vídeo que tem um tema muito importante: a importância da Madame Blavatsky na teosofia e no ocultismo. Então sejam bem-vindos ao meu escritório, bem como ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Tarsis Braga. Eu faço parte de algumas ordens iniciáticas já faz muito tempo. Tive experiências paranormais maravilhosas quando eu fui sacerdote de algumas religiões. Faço parte de 2 institutos de parapsicologia e, como se não fosse fácil conciliar tudo isso, eu esse ano decidi estudar. Fui fazer faculdade de parapsicologia. Por que, gente? Mesmo tendo 22 anos de ocultismo, tendo adquirido vários diplomas dentro de ordens iniciáticas e sabendo a carga semântica, tudo que isso trouxe para mim, e sendo grato por isso, eu não posso deixar de observar que, se existe uma ciência que hoje também estuda esses fenômenos paranormais que eu falo há anos e que podem prová-los, eu não podia deixar de querer adquirir essa formação superior, de adquirir pós-graduação nisso, de ser aceito entre ocultistas e cientistas. Então, devidamente apresentados, esse sou eu. E vamos pro tema do vídeo. Quem foi Helena Petrovna Blavatsky ou Blavatskaya? Para quem não sabe, em russo, quando o nome é referido a uma figura feminina, muda a pronúncia. Então, no caso, nós a chamamos de Blavatsky, porque é um sobrenome. Mas há quem fale Blavatskaya. Ela nasceu na Ucrânia em 1831. E apesar de muita gente, que às vezes é o que eu falo, eu às vezes converso com algumas pessoas, inclusive até minha esposa, e ela sempre me diz: o difícil da teosofia é que a gente vai para uma loja e às vezes não entende o que está acontecendo, o que vocês estão estudando, aonde vocês estão, quem é.
E aí a pessoa olha aquela figura da Madame Blavatsky num quadro e ela acha que a Madame Blavatsky é a dona da Sociedade Teosófica, a fundadora, mas olha que engraçado. Apesar, gente, de ela ser a maior produtora de conteúdo no que diz respeito à Sociedade Teosófica, ou seja, ser dona de 80% daquilo que a gente estuda para ser teosofista, bem como de ter sido a teosofista que mais manifestou faculdades cósmicas notórias, né? Ou seja, ela não ficava só na teoria, ela ia para a prática. Ela não era presidente da Sociedade Teosófica no início. Ela estava no time que fundou, mas ela era secretária. O presidente era o coronel Occult. Então já fica essa dica para vocês. Então, por que ela ficou tão famosa? O que foi que ela fez de diferente para todo teosofista ter aquele carinho com ela, se bem que a gente sabe que nem todo, né? Hoje tem essa diferença. Eu pretendo explicar isso mais para frente nos vídeos, mas para a maioria dos teosofistas e muitos ocultistas de outras ordens ter esse carinho, esse respeito por ela. Quais foram os feitos dela? Eu vou começar narrando para vocês o primeiro e mais importante desses feitos. A Madame Blavatsky, ela era uma pessoa que, desde criança e antes de ser ocultista, ela já manifestava algumas faculdades cósmicas. Então, lógico que uma criança assim, falo por experiência própria, vai ser extremamente questionadora. Eram muitas religiões acontecendo ao lado dela. Cada religião que acontecia alegava ser a dona da verdade. Tinha religião, que é o que acontece com o catolicismo e com os evangélicos, que ambos são cristãos e não concordam um com o outro. Então, o que ela decidiu fazer? Ela começou um estudo. Ela começou a estudar todas as religiões, a frequentar todas as religiões, pelo menos todas que ela conseguia ter acesso. Quero lembrar a vocês que na Rússia, um país um pouco ortodoxo, às vezes era difícil o acesso para algumas coisas, mas ela também é bem viajada. E naquela época também, gente, olha que bacana, olha porque ela é tão importante. Naquela época não tinha internet. Então você tinha ou que ler, e detalhe, quando queria ler, tinha que conseguir encontrar o livro. E dependendo do país que você está, às vezes alguns livros não são aceitos, fica essa dica. Ou então aprender com alguém que faz parte daquela religião. Então nota o tanto que ela teve que se esforçar. Mas ela conseguiu ainda assim participar de várias religiões, de estudar várias religiões a fundo. E fazendo isso, ela criou uma das maiores matérias da teosofia, que é a religião comparada. Nessa matéria da teosofia, ela fazia o quê? Ela observava todas as religiões, todos os livros sagrados, como cada povo pensava. E ao invés de reparar só nas diferenças que existem entre uma e outra, que nem muita gente faz, ela tentou focar nas similaridades. Será que de repente esse povo todo não está acreditando no mesmo Deus e só de forma diferente? A diferença está no ponto de vista cultural? E aí o que acontece? Ela começou a perceber que isso acontecia. Que eram teorias muito parecidas e que, inclusive,
tudo que mudava de uma para outra, de um livro sagrado para o outro, de uma religião para outra, era o ponto de vista cultural. Era a forma como aquelas pessoas enxergavam. E eu já falei isso em palestra, que isso é bastante importante. Nota que assim, para um índio que não conhece ninguém, que vive numa tribo remota, isolada, né, e não conhece os outros povos, na cabeça dele, qualquer ser divino vai se manifestar através de outro índio, é o que ele conhece. E ela começou a encontrar esses caminhos. Todos acreditavam num Deus único. Até nas religiões monoteístas, por exemplo, até nas religiões que não eram monoteístas, que eram panteístas, que eram pluriteístas, existia um Deus maior, que era aquele que era maior que todos. Então, ela encontrou esse ponto. Todos acreditavam que existia de fato um grande Deus maior, tanto no monoteísmo quanto fora dele. Agentes divinos. Ela começou a reparar que em todas elas tinham e eram muito similares. E ela trouxe para a gente uma síntese disso. E nessa síntese, ela trouxe um estudo que nunca vai terminar. Eu quero lembrar a vocês que tudo que ela pesquisou, tal como eu falei, hoje a gente pode fazer de uma forma muito mais fácil, né? Só para vocês entenderem, hoje tem alguns arquivos do Vaticano, por exemplo, que já são liberados para que alguns cientistas, alguns pesquisadores leiam e republiquem. Entendem? Então hoje está muito mais fácil e lógico que se nós formos continuar com esse trabalho que ela fazia antigamente, para nós vamos ter um resultado muito maior. Porque vamos ter mais acesso a mais conteúdo, de uma forma mais fácil, a mais informações. Antigamente era muito difícil, uma religião era brigada com a outra. Hoje, em qualquer lugar que você vai, tem uma igreja evangélica de cada tipo, uma igreja católica de cada tipo. É mais acessível, você consegue ver essas pessoas com mais frequência para pesquisar. Então fique essa dica, porque foi assim que Helena Petrovna Blavatsky criou uma frase que hoje guia todos os teosofistas. Nenhuma religião vai ser superior à verdade. Foi assim que Helena Petrovna Blavatsky influenciou o irmão Tarsis a toda a palestra que dá para vocês, todo o vídeo que grava para vocês, dizer: nenhuma religião, ponto de vista cultural, ordem iniciática ou poder aquisitivo vai ser superior à verdade. Tudo começou com esse primeiro feito, com a religião comparada. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse conteúdo, porque foi dessas pesquisas, ou foi nesse ponto de partida, que nasceu, ou renasceu, como eu digo, o termo teosofia. Porque o que acontece? O termo teosofia, ele vem do grego. Ele junta a palavra teu, que é Deus, e no caso, sofia, que é sabedoria. Então é o conhecimento sobre Deus, o estudo sobre Deus, né? Não o Deus de uma religião, mas o de todas. Saber quem Ele é para todas. E esse termo, há quem diga, existem teóricos que dizem que nasceu na Grécia e que já era empregado por Platão antes de Cristo. Então por isso que eu falo desse renascimento desse termo, do surgimento desse termo, que depois virou uma ordem iniciática que eu participo e tenho o maior carinho. E se você não sabia dessas informações, se isso complementou seu conhecimento
ou mesmo se gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever nesse canal, não esquece de dar like para mim nesse vídeo, de compartilhar com as pessoas que se interessam por esse tipo de assunto, bem como de me acompanhar nas redes sociais. Vocês vão me encontrar no @TarcisNeflin no Instagram, bem como em Tarsis Braga no Facebook. Em ambos eu divulgo muita coisa legal. Às vezes tem gente que fala, poxa, ele faz parte dessas ordens, mas aonde que está ele? Lá tem fotos que vocês podem ver. Eu não acho isso necessário, mas algumas pessoas gostam de ver a gente em determinados lugares. Bem como lá, eu estou sempre divulgando as palestras que eu faço em outros lugares. Eu palestro na Sociedade Teosófica, eu sou filiado à loja Teosófica Liberdade, né, e palestro lá com frequência, então lá você fica sabendo das datas, do endereço, de como acompanhar pela internet. Ó que bacana. Bem como eu anuncio conteúdos, vídeos, então não esquece de me seguir se você gostou desse conteúdo. No demais, gente, namastê, uma linda tarde para todos vocês e não perde não.